Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 209. Algo está desafiando o céu, e não é Lúcifer. Quando Victor deixou o Lost Club, houve um pequeno caos. Suspiro. Achei que esse lugar ia desaparecer. Alguém falou ao ver as costas de Victor de longe. Que bom que ele se foi. Como esperado, uma visita de um conde nunca é uma coisa boa. De fato. Eu pensei que todos nós íamos morrer, por causa desses 2 idiotas. Uma mulher falou enquanto olhava para os 2 homens que falavam sobre Ruby em voz alta. Victor estava sendo tratado como um mau presságio. O que? Por que você disse isso? Alguém pareceu rosnar para os 2 homens. Mas não é verdade. O homem disse sinceramente, Johnny é engraçado. Ele falou com desdém. De fato, quando é com alguém mais fraco, ele tem a atitude de um macho alfa, mas quando é com um conde vampiro ou alguém mais forte que ele fica quieto como um cachorro dócil. Seu amigo falou. Patético. Os 2 falaram ao mesmo tempo. A multidão que conhecia Johnny não pôde deixar de concordar com os pensamentos dos 2 homens, mas, embora isso seja verdade, não nos coloque no fogo cruzado. Bem, não sabíamos que ele reagiria assim. Ouvi um boato de que ele era parente do clã Scarlet, mas achei que era um relacionamento normal. Idiota. Se ele é discípulo de Scatashi, claro, ele se dá bem com as filhas daquela mulher. Claro, ele reagiria assim. Use a cabeça um pouco. Uma mulher gritou de aborrecimento já que quase perdeu a vida por causa desses 2 idiotas. O. Eles abriram a boca em choque. Por alguma razão, eles acharam que as palavras da mulher faziam sentido. Espere, aquela mulher não era amante de Johnny? Como se algo tivesse clicado na mente de todos, um grande sorriso começou a aparecer em seus rostos. Johnny, o lobo branco, ganhou um chapéu verde. PFFF. Alguém quase riu. Uma mulher baixinha falou com uma voz inocente, embora, para um lobo alfa, ele não fez o trabalho corretamente. Ah! Todos não aguentaram mais e começaram a rir. Estou com ciúmes do Johnny, deve ser legal conseguir a NTR de um conde vampiro. Alguém falou em voz baixa. Como se uma entidade sobrenatural tivesse cortado todo o som no bar, as pessoas olharam para o homem que disse isso com um olhar ligeiramente cauteloso. O que? Ninguém disse nada e apenas olhou para o homem. O próximo dia. Depois que Kaguya voltou com o contrato mágico, Victor fez um contrato básico com Roberta. Apesar de ser um contrato básico, Victor colocou várias pequenas cláusulas para evitar qualquer possível dano a pessoas que ele identificou como proibidas. De forma simples e direta, o contrato de Roberta com Victor era: você pode foder, queimar e destruir o mundo inteiro, ou o que você quiser, mas não foda com as pessoas que eu aponto como proibidas. Escusado será dizer que o sorriso de Roberta naquele momento foi algo que Victor apreciou muito, enquanto ele parecia bastante satisfeito com as cláusulas. Mas nem tudo eram flores e arco-íris, apesar da personalidade gentil de Roberta, já que por algum motivo essa mulher não conseguia se dar bem com Bruna ou Sasa. Victor não entendia por que as 2 mulheres não gostavam de Roberta, mas supôs que isso devia ser por causa de suas personalidades. Ruby não tinha muita opinião sobre o assunto, enquanto apenas olhava para Victor com um olhar mais frio que o Polo Norte, e seu rosto dizia, novamente. O mesmo poderia ser dito de Scatashi e Violet. Os 2 não gostaram que ele trouxesse outra mulher para dentro de casa. Mesmo que aquela mulher não fosse dele. E o que Victor fez naquele momento? Quando ele viu que as mulheres estavam chateadas, ele se virou e disse, eu vou dormir, você quer vir? Um silêncio caiu sobre o lugar. E as mulheres se entreolharam e assentiram, e no final, ele acabou nessa situação. Victor estava deitado em uma cama desnecessariamente grande com 5 mulheres ao seu redor. Espere o quê? 5? Victor, que já havia acordado de seu sono, olhou em volta e viu Violet, Ruby e Sasa quando elas vieram ao mundo. Isso é normal. Ele sempre dormia com suas esposas assim, desde quando era mais novo. Ele não conseguia dormir se não estivesse completamente nu ou apenas de cueca, mas... por que eles estão aqui? HMMM. Uma mulher de longos cabelos dourados que era o jeito que ela veio ao mundo estava dormindo no peito de Victor junto com outra mulher de cabelos dourados. Apesar de ser muito parecida com uma de suas esposas, Victor sabia que essa mulher não era sua esposa. Hugo.
Victor olhou para quem deu aquele gemido e viu duas ruivas do jeito que vieram ao mundo enquanto dormiam nos braços de Victor. Scatachi, posso entender um pouco, mas e essa mulher? Quando ela chegou aqui? Victor pensou enquanto olhava para uma das mulheres loiras. Querido. Victor desviou o olhar e viu Violette, que parecia possessivamente tomar seu lado esquerdo só para ela. Ele abriu um sorriso gentil quando viu o rosto sonolento de Violette. Uma das mulheres de cabelos dourados pareceu acordar e olhou para Victor. Oi. Você acordou? Victor estreitou os olhos ao ver o sorriso inocente da mulher. Mulher, o que você está fazendo? Estou dormindo com minha amada filha. Ela respondeu com o mesmo sorriso. Victor não tinha palavras para dizer o contrário. Afinal, tecnicamente, ela estava dormindo com a filha. A mulher levantou-se devagar, bastante sensual, como se estivesse tentando provocar alguém. Victor olhou para os seios da mulher, descaradamente com um olhar estranho. Você está usando esse poder? Sim. Você não precisa. Ah. Por que não? Você já é muito bonita e como normalmente é, não precisa usar esse poder para isso. O sorriso da mulher pareceu ficar distorcido por alguns segundos, mas logo voltou ao normal, e ela falou, entendo. Nesse caso, como num passe de mágica, os seios da mulher começaram a encolher ao seu tamanho natural, que era uma copa B. O que você acha? Bom, Victor falou honestamente. O sorriso de Natasha cresceu um pouco, e ela não mentiria que gostou do que Victor disse. Um silêncio constrangedor caiu ao redor deles, e como por destino, as mulheres ao redor de Victor começaram a acordar. E o primeiro deles foi Scatachi Ruby. Natasha. Sup, Scatachi. Por um momento, Natasha parecia uma adolescente cumprimentando sua amiga. Sasa se levantou grogue e olhou para a mulher de cabelos dourados que se parecia muito com ela. Clone? Ela ainda parecia estar dormindo, mas ao entender quem era essa pessoa na sua frente, seus olhos se arregalaram. Mãe. O que você está fazendo aqui? Dormindo com você? Natasha falou com um sorriso, feliz. Sasa foi pega um pouco de surpresa com a honestidade das palavras da mulher, e ela não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso feliz. Mas aquele sorriso logo morreu quando ela percebeu algo. Eu não estou dormindo sozinha. E por que você está nua? Você sabe que eu sempre dormia nu, e não percebi que você estava com outras pessoas. Cheguei cansado da minha viagem e só fui descansar com minha amada filha. Besteira. Ah, não se preocupe com pequenos detalhes. Venha aqui me dar um abraço. Senti sua falta. Natasha rapidamente abraçou a filha. Apesar de ser pego de surpresa, Ruby, que viu tudo isso, apenas olhou para Sasa com um olhar que dizia, bem-vinda ao clube. Agora alguém vai sentir minha dor. Agora alguém vai entender minha dor. Ela pensou enquanto olhava para sua mãe, que estava olhando para Natasha com um olhar levemente irritado. Ela ainda estava um pouco grogue também. Victor apenas permaneceu em silêncio enquanto apreciava a visão de vários seios de tamanhos diferentes na frente dele. Qualquer que seja. Scatachi falou de repente enquanto olhava para Natasha, e então ela se deitou no braço de Victor e se aconchegou em seu peito. Melhor. O sorriso de Victor cresceu um pouco quando viu a atitude de Scatachi. Essa cadela. Os olhos de Natasha tremeram um pouco quando ela viu a atitude de Scatachi. Infelizmente, ainda não posso fazer isso. Já passei dos meus limites entrando no quarto dele. Ela era uma predadora alfa e sabia quando atacar e quando recuar. Ruby olhou para a atitude de sua mãe com um olhar neutro. Vendo o pequeno sorriso satisfeito da mãe, um sorriso que ela raramente via na infância, Ruby pensou, qualquer que seja. E então subiu em cima de Victor enquanto ela empurrava Sasa e Natasha para longe e deitava em seu peito. Logo ela fechou os olhos. Ruby sempre foi uma pessoa preguiçosa pela manhã, e ela estava com preguiça de usar seu cérebro ou pensar em algo complicado. Mãe, pare. Sasa estava tão ocupada com as ações embaraçosas de sua mãe, abraçando-o nua na frente de seu marido que ela nem percebeu que seu lugar estava ocupado. Pare de resistir e venha aqui. Natasha falou enquanto de repente puxou Sasa para a área do peito e deitou do outro lado da cama. Mãe. Sasa olhou para cima. Apenas fique assim por um momento. Natasha falou em um tom gentil enquanto abraçava Sasa um pouco mais apertado. Sasa estava se sentindo estranha,
pois nunca havia recebido esse tipo de carinho de sua mãe, mas não era ruim. Você está bem? Ela perguntou em voz baixa enquanto abraçava Sasa um pouco mais perto. Sim. Sasa parecia não entender que Natasia estava falando sobre o incidente de que alguém tentou emboscá-la. Natasia exibia um sorrisinho gentil ao perceber que Victor havia protegido sua filha. Isso é bom. Ela cheirou o cabelo da filha um pouco. Mãe. Isto é muito, muito bom. Natasia parecia não querer dizer mais nada e apenas fechou os olhos. Victor, que estava observando tudo isso, exibiu um pequeno e gentil sorriso e se sentiu satisfeito. Querida, eu não consigo dormir, você está cutucando minha barriga. Ruby falou em um tom baixo com um pouco de vergonha. Victor olhou para Ruby e falou com um sorriso estranho, suba um pouco mais, então. Ok, Ruby rastejou um pouco mais para frente, e logo a firmeza de Victor subiu aos seus e tocou o ponto importante de Ruby. Melhor? Claro que não. Ela respondeu com um pouco de vergonha, mas não está mais me cutucando. Eu posso dormir agora. Victor sentiu algo molhar seu irmão mais novo e, com o mesmo sorriso estranho, disse, infelizmente, isso é incontrolável. Afinal, como posso ficar calmo com você em cima de mim? Entendo. Ruby deu um pequeno sorriso e fechou os olhos. Victor suspirou por dentro e olhou para o teto, e logo começou a contar carneirinhos na tentativa de dormir. Alguns minutos se passaram, sua consciência começou a cair em um abismo escuro e, rapidamente, ele dormiu. Mestre. Alguém parecia estar balançando o corpo de Victor na tentativa de acordá-lo. HMM. Victor abriu os olhos lentamente e viu os rostos de Eve e Kaguya, que estavam bem perto dele. Mestre, você precisa acordar, algo aconteceu, Eve falou. O que aconteceu? Victor perguntou, um pouco grogue, e ele também percebeu que estava sozinho na cama. Perdi a noção do tempo. Victor pensou consigo mesmo, porque ninguém me acordou. A antiga condessa Natasia e Ladiana se conheceram. Kaguya soltou a bomba, e como se não estivesse satisfeita, ela soltou mais 2 bombas. Ela está falando com Roberta, Brunis Katash também. Bom. Toda a sonolência de Victor desapareceu como se nunca tivesse existido, e ele se levantou. Uau, grande. Victor ignorou Eve e caminhou em direção ao seu guarda-roupa. Os olhos de Eve pareciam grudados no instrumento de Victor, pois ela parecia bastante curiosa. Ela queria tocar e acariciar para saber como ele se sentia. Então este é o órgão sexual de um homem. É diferente dos livros. Eve pensou, de alguma forma, lentamente, ela começou a ter um desejo de tapa. Kaguya deu um tapa na cabeça de Eve. Os pensamentos de Eve foram interrompidos, e ela segurou a cabeça. Aí. Eve olhou para Kaguya com um olhar levemente irritado. Não olhe muito. Kaguya avisou em um tom estrito. Por quê? Eva não entendeu. É desrespeitoso. Como empregada doméstica profissional, você deve servir ao seu mestre e não ter desejos por ele. Como esperado, ela ainda está longe de ser uma empregada doméstica adequada. Eve deu a ela um olhar que mostrou que ela não entendia. Por que desrespeitoso? Ela parecia não entender. Kaguya deu uma palmada no rosto. Ela esqueceu que mulher ainda não tem bom senso, então ela olhou para Eve e falou. Eu vou explicar mais tarde. Ok, Victor de repente parou de andar e olhou para seu guarda-roupa com um olhar pensativo. Vai levar muito tempo para eu mudar. Ele olhou para Kaguya e deu um pequeno sorriso. Kaguya, faça sua mágica. Victor levantou os 2 braços como se estivesse em um ato de provocação, mas estava apenas abrindo os braços para Kaguya vesti-lo. Eve inconscientemente olhou para o irmão mais novo de Victor novamente, mas logo ela parou de olhar para o irmão mais novo dele quando viu a reação de Kaguya. O sorriso de Kaguya cresceu, e ela desapareceu na escuridão. Então ela passou por Victor, e em menos de um segundo, o corpo inteiro do homem já estava vestido com seu terno habitual. Feito. Kaguya falou enquanto seus olhos pareciam brilhar. Como esperado de você, um trabalho perfeito como sempre. Victor exibiu um sorriso gentil e acariciou a cabeça de Kaguya. O corpo de Kaguya tremeu enquanto ela exibia um pequeno sorriso imperceptível. Os olhos de Eve ficaram frios, e ela pensou, que tal não ter desejos por seu mestre? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 210. Venha, meu filho. Diga à sua mãe.
Eu definitivamente não deveria deixar meu marido vir a este lugar. Ana pensou enquanto olhava para as 3 mulheres à sua frente. Boing, boing. Uma vez estourou na cabeça de Ana. A mãe de Ruby, eu posso entender, mas de onde veio essa mulher de longos cabelos negros e olhos violeta? E quem é essa mulher vestindo um uniforme de empregada tão apertado? Ana não sabia o que pensar. Honestamente, ela acabou de dormir e, quando acordou, mais 3 mulheres estranhas apareceram. Uma empregada com um corpo sedutor. Uma mulher mais velha com uma atmosfera suave, com um corpo que rivalizava com o das empregadas. E essa mulher com longos cabelos dourados. Apenas, você é o meu marido. Tosse, você é a mãe de Victor. Natasia falou com um sorriso gentil. Outra veia surgiu na cabeça de Ana. Mulher, você ia chamar Victor de seu marido agora mesmo? Sim, e você, é? Meu nome é Anastasia Fulger, eu sou a mãe de Sasa. Ó. Outra sogra? Espere, e por que essa mulher quase chamou meu filho de marido? O rosto de Ana escureceu quando ela pensou em algo. Não me diga que ele está com as mães de suas esposas também. Ana sentiu como se seu mundo estivesse se desfazendo. E quem são vocês dois? Ana perguntou em um tom neutro. Eu pertenço ao meu mestre. Bruna mostrou um pequeno e gentil sorriso. Ana olhou para Roberta. E você? Ara, eu tenho um contrato com Victor. Ele vai me ensinar várias coisas, e em troca, eu vou lutar com ele. Roberta falou com um sorriso sedutor. Claro, a luta que Ana interpretou foi no sentido sexual. Várias veias começaram a pipocar na cabeça de Ana, e seu rosto não era nada bonito. Ela baixou a cabeça um pouco, e seu cabelo cobriu seu rosto. Os olhos de Skatash tremeram um pouco também, mas ela não estava muito preocupada. Afinal, o que as mulheres disseram era verdade. Uma era a empregada de Victor, e a outra era alguém que Victor pegou para ajudar a crescer e lutar contra no futuro. Skatash olhou para Roberta, aparentemente avaliando a mulher, e depois de alguns segundos, ela pensou, um talento raro. Ela julgou a mulher talentosa, mas não sabia dizer em que área a mulher era boa. Ela teria que vê-la lutando para saber corretamente, mas ela poderia dizer pelo corpo da mulher que ela não era uma guerreira. Mas Victor tem muita sorte de encontrar pessoas talentosas. Skatash parou de pensar nisso e olhou em volta. Onde estão minhas filhas? Eu os vi, junto com Ruby. Luna, Pepper e Sienna também estão lá. Natasha falou. Ah, então eles devem estar ajudando no laboratório que Victor levou. Laboratório? Natasha não entendeu. Ponto. É uma longa história. Skatash era muito preguiçoso para explicar. Na verdade, Skatash estava se sentindo estranho. Desde que ela chegou aqui, ela estava se sentindo mais preguiçosa e muito mais confortável. Normalmente, quando ela estava 1 ou 2 dias sem treinar, ela começava a se sentir impaciente ou irritada. Ela estava sempre ansiosa para ser ativa, mas aqui, ela meio que não se importava em ser preguiçosa. Estranhamente falando, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu em paz. Embora, eu me sentiria muito melhor se essa mulher não estivesse aqui. Skatash olhou para Natasia, com um olhar perigoso. Oi. Natasia deu um pequeno sorriso. Qual é o problema, Skatash? Por que você entrou no quarto de Victor? Rachadura. Vim visitar minha filha, e claro, vou dormir com ela. Natasia falou com um sorriso gentil. E você, Skatash? Por que você estava dormindo com ele nua também? Rachadura. Isso é normal. Eu costumava fazer isso com ele também. Minha filha está lá também, então não é um problema. Rachadura. Então, por essa lógica, não há problema, já que, no meu caso, eu dormi com minha filha também, certo? Natasia mostrou um pequeno sorriso. Ponto. Eu acho. Skatash achou que fazia sentido, considerando que não é como se ela tivesse dormido com Victor, certo? Estou com ciúmes. Bruna sussurrou em voz baixa, com os olhos brilhando um pouco. Vermelho sangue. Craque, craque, craque. Boom. Algo quebrou completamente, e esse algo foi a paciência de Ana. Ana ergueu o rosto, que estava cheio de veias saltando, enquanto respirava fundo e gritava com uma voz que poderia rivalizar com Skatash. Victor, vem aqui agora. Eka. Bruna, Roberta e Natasia colocaram as mãos nos ouvidos. Skatash abriu um pequeno sorriso quando viu o rosto de Ana. Ponto. Victor,
Vem aqui agora. Merda, ela está chateada. Victor falou com uma expressão neutra. Bem, isso é compreensível. Afinal, o mestre continua pegando mulheres como se estivesse colecionando Pokémon. Eu não estou colecionando mulheres como um Pokémon. Kaguya olhou para Victor com um olhar que dizia, você está falando sério? Mestre, pense comigo por um minuto. Em menos de uma semana, você trouxe Eve, Bruna e Roberta para casa com você. E todas essas mulheres acima mencionadas são subjetivamente bonitas por direito próprio. Eve é minha empregada e um membro do meu clã. O que também significava que ela era a única herdeira do clã Alucard. Bruna é minha empregada também. Ao contrário de Eve, Victor ainda não tinha dado a ela seu sobrenome do clã, então ela era apenas uma empregada que ele transformou, tendo status inferior ao de Eve. Roberta é alguém que eu escolhi para lutar no futuro. Victor falou depois de ouvir o que Kaguya disse. Kaguya ignorou o que Victor disse e continuou, e para não mencionar a mãe de Sasa, sua sogra, estava dormindo na sua cama do jeito que ela veio ao mundo. Isso é porque ela queria dormir com Sasa. Uma pequena veia estourou na cabeça de Kaguya, nenhuma mulher normal dormiria nu em uma cama onde o marido de sua filha estava dormindo. Sem mencionar que sua outra esposa, a mãe de Ruby, também estava lá, sua outra sogra. Kaguya deu uma palmada no rosto quando viu a expressão de Victor. Mas eu fiz essas coisas com Skatashi quando eu estava em Nightingale. Então está tudo bem. Skatashi é. Victor deu um sorrisinho gentil antes de continuar. Especial. Eve e Kaguya ficaram em silêncio quando viram a atmosfera de Victor. Entendo. Kaguya pareceu entender alguma coisa, e disse, você precisa se tornar mais forte se quiser que isso aconteça, mestre. Eu sei. Victor deu um leve sorriso. Mestre, você perdoou Natásia? Kaguya estava curiosa sobre isso também. Pelo que ela entendia da personalidade de Victor, ele não era um homem que perdoava facilmente. O rosto de Victor ficou frio como gelo, e ele falou, claro que não. E então ele se virou, e enquanto caminhava em direção à saída da sala, ele disse, ela precisa se tornar uma boa mulher, uma boa líder de clã, uma boa mãe. E ela precisa recuperar tudo o que perdeu. Ela precisa dar a Sasa tudo o que ela não deu, nos 21 anos de vida da minha esposa. Victor pensou por um momento sobre a visão de Natásia abraçando sua esposa. Até esse dia chegar. Eu vou ficar de olho nela. Victor pegou uma maçaneta e abriu a porta. As lágrimas que Sasa derramou não serão em vão. Victor pensou com olhos completamente sem vida. Como esperado. Mestre é um homem rigoroso. Kaguya riu levemente quando viu Victor saindo da sala. Um homem duro, forte. Forte e grande. Eve parecia estar caindo em seus pensamentos novamente. Os olhos de Kaguya brilharam vermelho sangue por um momento e então, tapa. Aí. Eve segurou sua cabeça novamente. Pare de pensar nisso. Como você sabe o que eu estava pensando? É bastante óbvio com esse sorriso pervertido. É? Ponto. Em uma sala distante do grupo, uma mulher e um homem alto olhavam um para o outro. Eles estavam olhando nos olhos um do outro como se tentassem entender as intenções um do outro. E estranhamente, esta mulher e este homem se pareciam muito. Meu filho. Ela disse enquanto olhava para ele, antes de continuar, calma, quantas noras eu vou ter? Victor deu um pequeno sorriso. Ele realmente gostava quando sua mãe não fazia rodeios e ia direto ao ponto. Depois que Victor foi até o local onde sua mãe estava, Ana pegou o filho pelo pulso e o arrastou para um quarto isolado, e essa situação começou a acontecer. Pergunta errada, mãe. Victor virou-se e sentou-se no sofá do quarto. Ana pensou no que ela disse, e logo entendeu, por quantas mulheres você tem sentimentos? Esta é uma boa pergunta. O rosto de Victor ficou um pouco sentimental e ele disse, atualmente, eu só amo 5 mulheres na minha vida. FF5. Por alguma razão, ela achou difícil dizer a palavra 5. Eu preciso sentar um pouco. Sentou-se na cama, acalmou os pensamentos e perguntou, então, quem são eles? Violette, minha pequena flor de gelo. Omu, compreensível. Violette era uma boa menina. Sasa, meu pequeno pedaço de imprudência é fofura. Omu, ela é muito fofa às vezes. Ruby, a mulher mais inteligente que já conheci, e a que mais esconde seus sentimentos. De fato. Ela precisa falar mais sobre si mesma. Ana sentiu.
Scatashi, a mulher que me ensinou muitas coisas e, acima de tudo, me ensinou a lutar. Sim, sim. Ela é. Espere, o quê? Ana olhou para Victor com um olhar de descrença. Ela tinha suas suspeitas, mas agora que seu filho confirmou, ela estava apenas em pura descrença. Ele realmente quer um Oyakodon. Embora para Scatashi me aceitar, ainda tem um longo caminho a percorrer. Victor riu quando pensou na mulher problemática, mas fofa. Espere, segure as bolas do burro. Victor ficou em silêncio e esperou por sua mãe. Deixando de lado os sentimentos das pessoas envolvidas, Ruby vai aceitar isso. Ana não sabia como os relacionamentos de vampiros funcionam, mas namorar a filha e a mãe era inapropriado em qualquer cultura, certo? Certo. Eu não sei, eu não falei com ela sobre isso ainda. Victor foi honesto, mas Ruby deixou sua mãe dormir com ele nua na mesma cama que ela estava, então tudo bem? Victor balançou a cabeça, negando seus pensamentos. Ele sabia que as coisas com as mulheres eram sempre mais complicadas. Eu deveria perguntar a ela mais tarde. Entendo. Essa é uma boa escolha. Os sentimentos das mulheres podem mudar da mesma forma que trocamos de calcinha. Isso é muito convincente vindo de você. Victor deu um leve sorriso. Ana abriu um sorriso gentil e continuou. Você deveria falar com ela mais tarde. É claro. Bom. Ana sentiu com satisfação quando ouviu a resposta instantânea de seu filho. Então, quem é a quinta mulher? Como esperado, é sua outra sogra. Agora que Ana parou para pensar, ele não tem apenas duas sogras que ele gosta. E a mãe de Violette? Não me diga que ele também está com ela? Apóstrofo. Meu filho tem 3 esposas, e ao mesmo tempo, ele tem as mães dessas 3 esposas. HMM, não é um bom título para um livro pornô? Ela teve que fazer piadas para tentar engolir toda essa bobagem que está ouvindo. Sério, que tipo de homem acabou de levar 3 mães e as 3 filhas dessas mães? Gigolô. Playboy. Ponto. Esta mulher ficou completamente louca. Ele não disse nada ainda, ok? HMM. Claro que não. A quinta mulher é você, mãe. É. Todos os pensamentos de Ana morreram e seu cérebro parou de funcionar. Olhando para os olhos vermelhos sangue de seu filho e o sorriso gentil de seu filho. Gole. Inconscientemente, Ana se afastou um pouco do olhar de Victor. Mas de repente uma onda de raiva surgiu em seu rosto. Seu bastardo, desde quando você tem esses sentimentos por mim? Claro, desde que eu era pequena. Eu te amo, mãe. Desde jovem. Por alguma razão, Ana estava tendo dificuldade em ficar com raiva. Ana começou a pensar no passado e se lembrou das lembranças que tinha com o filho. De alguma forma, ela podia aceitar que seu filho tinha sentimentos assim por ela. Espere. Isto está errado. Ele é meu filho. Olha, Victor. Eu amo seu pai, e não vejo você dessa forma. E eu sou sua mãe. Ela falou muito séria, com as bochechas um pouco vermelhas. Victor virou a cabeça sem entender. Eu sei que pode ser difícil, mas eu não vejo você dessa forma, ok? Você pode ser um vampiro agora, e isso pode não afetá-lo, mas eu sou sua mãe. Coisas importantes devem ser ditas 2 vezes. Mulher, do que você está falando? Você finalmente enlouqueceu? Devo dar-lhe as boas-vindas ao clube. Ana fez uma expressão chocada, parecendo um peixinho dourado que não entendia nada, ao olhar novamente para o filho. Você não disse que me ama? Claro que eu te amo. Você é minha mãe. Ah. Então você me ama como um filho ama uma mãe. É claro. Um silêncio caiu sobre o lugar, e lentamente o rosto de Ana começou a ficar vermelho. Que confuso. Por que você continua criando mal-entendidos? Ela realmente queria xingar Victor agora. Victor pareceu entender alguma coisa. Ele cresceu um pequeno sorriso zombeteiro. Mãe, você está assistindo um monte de coisas impróprias. Sua imaginação é muito fértil. Seu rosto ficou completamente vermelho. Cala a boca. O que você espera que eu pense depois de toda essa bobagem de amor sua sogra? Na mente de Ana, Victor já havia quebrado todos os tabus possíveis. Ele gostava de sua sogra, então era natural que ela pensasse que ele também iria atrás dela. Afinal, ela é linda. O que é incesto para um vampiro que pode viver por milhares de anos? Isso não pode mais ser chamado de incesto, mas de incest. Ela o está tratando como um predador sexual.
É por isso que eu digo que você deve parar de estar na internet. É por ver coisas que você não deveria que sua mente se degenerou. Victor falava como se fosse um pai ensinando a filhos modos de vida. Eu não sou um degenerado. Foda-se. Ela apontou o dedo médio para Victor. PFFT. Ah. Victor riu divertido quando viu o rosto envergonhado de Ana. As bochechas de Ana incharam como as de um esquilo, e logo ela se levantou da cama e pisou no chão irritada. Estou fora. Ela não aguentava mais ficar naquela sala. Ela sentiu como se fosse morrer de vergonha. Como ela pode pensar em seu filho assim? Mo? Espere, onde você está indo, mãe? Eu vou voltar para minha casa. Ela agarrou a porta e saiu com um estrondo. Bam! Mas você já está na sua casa. Victor disse, e logo um sorriso presunçoso apareceu em seu rosto. Mas aquele sorriso não durou muito quando ele se lembrou do rosto envergonhado de sua mãe. Ele riu muito, como uma criança que gosta de provocar sua mãe. Ponto. Sem números, pare. Eu já sei no que você está pensando. Eu te conheço, e você se conhece muito bem. Essa novela não vai ter incesto. Isso é só comédia. Comédia, tá? Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você